Estou aqui em Araxá, na Copa Internacional. Neste vídeo, nós iremos saber por que este evento é tão importante para os atletas profissionais. Eu tinha algumas dúvidas, como que é o ranking da UCI? Como que esses pontos são distribuídos? Quais são os tipos de prova? Porque isso é muito importante para definir quais os países irão para a Olimpíadas, quantos países serão, quantos atletas por nação, quem são esses atletas? São várias dúvidas que eu tinha e fiz uma pesquisa para poder compartilhar com você. Hoje eu estou aqui em Araxá, hoje é dia 5 de março de 2020 e começou esta prova que é da categoria SHC. É uma das mais altas dentro do ranking da UCI. Somente 4 provas no mundo distribuem a quantidade de pontos que a Araxá distribui. Então nós vamos entender sobre um pouquinho de cada desses tipos de categoria de prova. Hoje aconteceu contra-relógio, amanhã no segundo dia tem o short track, depois a maratona e depois o XCO. Isso faz com que a prova seja uma prova por etapas. Tem algumas categorias de evento. A mais importante são os Jogos Olímpicos. Nos Jogos Olímpicos são distribuídos 300 pontos. O Campeonato Mundial também são distribuídos 300 pontos. Cada etapa da Copa do Mundo é 250 pontos cada uma das etapas. A competição continentais são 200 pontos cada. E tem o Campeonato Nacional que distribui 110 pontos. Então o campeão brasileiro acumula no seu ranking da UCI 110 pontos. O campeão de Araxá acumula 160 pontos. Então é muito pontos, por isso a importância. Esse ranking da UCI, ele faz um ranking das nações. E aí é um critério para as Olimpíadas. Então por isso também é muito importante, não só para o atleta, mas para a nação inteira. Na Olimpíadas de Tóquio serão 38 vagas. 37 vagas mais a vaga do Japão, que é país sede das Olimpíadas. Essas 37 vagas são distribuídas de acordo com o ranking. O primeiro e segundo país levará 3 atletas. O terceiro ao sétimo levará 2 atletas. Do sétimo ao 21º levará mais 1 atleta. Se nós somarmos, são então 30 vagas. São outras 3 vagas, é o campeão de cada um dos campeonatos continentais, da Ásia, da África e o nosso americano. Então esse define direto, o campeão já vai direto, mas cuidado, tem uma regra, acompanha aí. E mais também o Campeonato Mundial de Mountain Bike define outras 4 vagas. O primeiro e segundo colocado da Super Elite garante vaga e o primeiro e segundo colocado da Sub-23 também garante a sua vaga para as Olimpíadas. Mas qual é a regra? Nenhuma nação pode levar mais do que 3 atletas. Isso quer dizer que se o campeão continental, por exemplo, for de um país que já tem as 3 vagas, por exemplo, os Estados Unidos, que já garantiu as 3 vagas no feminino, então a vaga, se ele ganhou no continental, então a vaga não vai para ele. Por que eu já citei os Estados Unidos? Porque foi isso que aconteceu. Os Estados Unidos, no ranking feminino, é o segundo colocado, logo depois da Suíça. Então, os Estados Unidos terão 3 atletas por causa desse ranking, e é o limite. Só que a campeã continental foi a Kate Cudney. Então, a vaga dela, que poderia ser uma vaga direta, ela não vai utilizar essa vaga, porque os Estados Unidos já garante pelas 3 vagas do ranking das nações. A segunda colocada do Campeonato Continental das Américas também é uma estadunidense. Foi uma outra atleta dos Estados Unidos. Então, vamos para a terceira colocada. Aí vem a Campuzano, é a rainha aqui da Copa Internacional de 2019. A propósito, Campuzano não está presente agora em 2020, devido a uma lesão agora, essas semanas, nos últimos dias, então ela não veio aqui para Araxá. Então, esses que são os critérios. Daí a importância de provas que distribuam muitos pontos para os atletas, para assim, com essa soma dos pontos, classificar melhor a nação para definir se o país vai ou não para as Olimpíadas. Só que não são todos os atletas do país que acumulam pontos. Para o ranking de nações, são pegos os 3 melhores atletas. No caso do Brasil, é o Henrique Avancini, o Guilherme Miller e o Cocuzzi. E a soma dos 3 atletas mais a soma do time nas provas do Campeonato Continental e também da Copa do Mundo, do revezamento, os pontos distribuídos para o time
que é tanto na Copa do Mundo quanto no Continental, não é uma prova de equipes, mas sim uma prova de país, de nação, também soma-se os pontos. Então o Brasil, no campeonato continental, a colocação dele somou-se mais 50 pontos para esse ranking. E hoje o Brasil está na quarta colocação. Primeiro Suíça, depois a França e depois a Itália, se eu não me engano. Mas vai estar aqui o ranking do lado, caso eu esqueci algum, para ficar muito bem claro. Bem, a propósito, deixa eu já consultar aqui na hora, quer ver? Fazer tudo completo agora que me poupa edição. Suíça em primeiro, França, Itália e Brasil em quarto. Tá. Eu falei esse ranking, mas se nós olharmos hoje, mostra-se o ranking dos últimos anos. Mas o que é o ciclo olímpico? O ciclo olímpico não é apenas o atual ranking, é a soma desde o dia 28 de maio de 2018 até vai encerrar no dia 27 de maio de 2020. Então a soma desses atletas durante esses 2 anos e aí vai definir assim o ranking das nações. Só que essa regra só define qual é a nação que vai, não necessariamente os atletas que irão. Agora, cada uma das confederações vai definir quais são as regras para saber qual o atleta que irá. Eu falei do masculino, também tem o feminino. O Brasil, na atual posição no ranking das nações, só tem direito a uma vaga no feminino. Aí, a confederação, no caso a CBC, Confederação Brasileira de Ciclismo, define o ranking, define as regras. A regra pela confederação vai ser a ordem dentro do ranking da UCI. Só que um detalhe, essa ordem não vai ser a soma desde o dia 28 de maio de 2018 até agora 27 de maio de 2020, porque tem os seus pesos. Aquele primeiro período, de 28 de maio de 2018 até 27 de maio de 2019, vai ser o ponto do atleta nesse período. Mas esse último ano, o peso é 2. Caso, aí define-se aí qual é o ranking correto e se houver alguma diferença de até 10% de um atleta para outro, aí tem um critério de empate, porque até 10% a CBC considera empate. Aí vai vir o critério de desempate. E entre os critérios de desempate tem, por exemplo, as participações dos pontos adquiridos na Copa do Mundo. Por que eu coloquei isso? Porque tem uma coisa que agora a gente tem que ter a consciência da importância que tem as competições aqui no Brasil serem organizadas para conseguir a homologação da UCI e assim poder distribuir mais pontos, porque tem as provas Orclass, classe 1, classe 2 e classe 3. Cada categoria de prova distribui mais ou menos pontos, como é aqui Araxá, que é uma Stage Orclass, é o mais alto nível, distribuindo 160 pontos. Então, além de ter organizadores que encaram isso, que façam as suas provas para poder distribuir bastante pontos, tem também a importância do patrocínio para os atletas, porque onde que se distribui mais pontos, como eu disse, é na Copa do Mundo, que são várias etapas. E aí é necessário de ter as empresas patrocinando os atletas para terem condições de ir para o máximo etapas, né, da Copa do Mundo e assim fazer a soma de pontos, porque isso é importante não só para o atleta, mas é importante para a nação, né, é importante para o Brasil ser mais representado. O Brasil hoje está a poucos pontos para ter conseguido a terceira vaga, para não ir só 2 atletas, irem 3 no masculino e está apenas com uma vaga no feminino, poderia estar mais acima se tivéssemos mais atletas incentivadas com patrocínios para poder acumular mais pontos e assim ir mais atletas lá para Olimpíadas. E nós sabemos, né? Quanto mais atletas que estiver participando dessas grandes competições, é mais torcida, movimenta-se mais o mercado e aí o nosso esporte cresça. Então, também por mais patrocínio para os atletas e por mais provas como essa, a Copa Internacional em Araxá, né? Que é uma prova exemplo de organização. E eu estou aqui curtindo tudo isso, aproveitando, quero mostrar o máximo. Mas eu quero mostrar não apenas o que é a Copa Internacional em Araxá para os profissionais, também o que é para, como nós, amantes do mountain bike, para vir curtir, para vir e sentir toda essa experiência e também para competir, né, que eu estarei fazendo. Então, tanto a maratona no sábado quanto o XCO no domingo. E você vai acompanhar tudo aqui. Então, continue acompanhando o canal. Espero que esse conteúdo tenha sido interessante para você. Se foi, então ajude aí com um like. E também não deixe de se inscrever no canal para receber os outros vídeos e também clicando no sininho e assim você vai receber as notificações quando novos vídeos estiverem prontos, ok? Então te vejo por aí, espero estar lá junto com você. Até mais!